Fala galera do bem, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário, o nosso programa de entrevistas do Mente Binária, do projeto Mente Binária, da instituição Mente Binária. Nesse programa de entrevistas aqui, hoje, né, a gente sempre traz convidados muito legais, assim, profissionais sérios e muito dedicados ao que fazem. E hoje a gente trouxe o Saulo Branco. Saulo, olha ele aí, bem-vindo. Opa, Tudo bem, bom cara? dia, tudo certo? Tá Beleza? bom, mano. Beleza, obrigado por vir. O Saulo, gente, é um especialista em segurança ofensiva no Olist. Ele vai falar mais um pouquinho sobre isso. É isso, né, Saulo? É isso mesmo. Que legal. E, cara, é o seguinte, bom, já para iniciar então o nosso papo aqui, especialista em segurança ofensiva. Pô, maneiro isso, né? Tipo, segurança ofensiva e tal. O que que faz um especialista em segurança ofensiva? Então, no geral, a área de segurança ofensiva acaba focando em levantar, né, os riscos que a aplicação, os produtos do lixo têm e, infelizmente, eles são desconhecidos. Então, a gente analisa, tem todo um trabalho de revisão de código, tem um trabalho de pen testing, e faz-se uma análise dinâmica dos produtos, né, de como os componentes desses produtos interagem entre si, em busca das falhas. E aí a gente leva essa informação para que essas falhas sejam corrigidas a partir do impacto de cada uma dessas falhas tem. Entendi. Então, rola pentest interno, né? Tipo, nas Exato. aplicações do. No caso, você trabalha do Olist, as aplicações do Olist. E rola também uma ajuda ali, uma conversa, entender as falhas, enfim. É um trabalho bastante. Exato. Parece bastante. Bom, importante é, lógico, né? É, mas também parece bastante complexo, assim. Então, eu queria entender, até para os nossos ouvintes e espectadores, o que que. Porque assim, ó, eu fico pensando assim uma coisa, tipo assim, você vai ser profissional de segurança ofensiva, beleza. Aí você vai entrar, entrou no Olist. De repente, antes de entrar, você nem sabia como as aplicações do Olist eram desenvolvidas, em que linguagem, em que Sim. plataforma, como era o ciclo delas e tal. E aí, você se joga, tipo, em qualquer linguagem, vamos aí, você estudou todas as linguagens, como é que você se preparou para se intitular um profissional de segurança ofensiva que pode trabalhar numa empresa que faz produtos, sei lá, desde Kotlin até, não sei, Rust, sabe? Como é que é isso? Sim. Então, a princípio, né, tipo, eu já tinha uma experiência, eu sou engenheiro de computação, e eu sempre gostei muito de aprender linguagens novas. Tipo, entender a sintaxe, tentar desenvolver alguns projetos pessoais. E isso foi extremamente útil para mim, principalmente quando a gente está focado na revisão do código em si. Uhum. E a gente, no meu caso, né, eu acabo misturando um pouco dessa minha experiência anterior com o mindset de atacante para tentar identificar essas falhas e como elas podem ser exploradas, né? Uhum. Tá. Então, assim, e no dia a dia, apesar de eu ter esse background, de ter estudado bastante linguagem, várias linguagens diferentes, a gente acaba sendo sempre pego de surpresa com algum detalhe que a gente Uhum. não conhecia. Então, você tem que ser curioso mesmo. Tá. É importante que, chegando numa linguagem ou num framework que você não domina, ter aquele trabalho inicial de entender como sei lá, as partes daquele framework funcionam, para depois desse processo aplicar ali o seu conhecimento, né? Uhum. Imagino que de repente você vai lá pegar uma aplicação em Java, por exemplo. Só que aí talvez você tenha estudado Java na faculdade, Sim, mas putz, Java já está no 7, 8, 9, sei lá, não sei, né? E aí daqui a pouco surge uma nova forma de fazer, sei lá, uma herança de classe lá, uma parada meio diferente, que você não sim, usou porque você não continuou desenvolvendo, né? Mas o que você está exato. dizendo você diante de uma coisa nova, de uma construção nova que apareceu ali, você precisa ir na documentação, ler, estudar, entender como aquilo funciona e depois voltar no código para continuar a análise? É isso? Sim, é uma das coisas. Quando a gente está focado em revisão de código, é interessante que a gente entenda Tá. como essas
esses novos frameworks, as novas versões, por exemplo, do Java, funcionam para que a gente entenda o fluxo, né? Por exemplo, eu mando requisição para o servidor, como essa requisição ela é processada lá pelo código, né? Então, por mais que eu tenha estudado, tive o hábito de ficar aprendendo novas linguagens, realmente, como você disse, as linguagens evoluem muito rápido e a gente não consegue dominar todas com profundidade. Sim. Logo, no dia a dia, a gente acaba tendo que correr atrás dessa informação de acordo com as demandas que surgem, né? Que legal, sim, entendi. Esses dias eu vi que o Python, por exemplo, na versão 3.10, que é a última, introduziu o switch, né? Switch Caraca, case. mano, switch case, só na última. Que loucura, né? Bom, deixa eu te perguntar uma coisa então. No início, para chegar aí, você tem você falou que fez engenharia da computação, pô, que é um curso forte, né? Te dá muitas bases de computação e tal, arquitetura, sistemas operacionais, possivelmente programação aí numa coisa mais baixo nível, talvez C. Foi C que você estudou? No meu curso eu tive a oportunidade de aprender C, mas a gente mexeu, durante o curso aprendi Java também, brinquei um pouco com, sei lá, Assembly, Uhum. bem legal. Mas Legal. assim, tudo tipo, aprendemos várias linguagens e acaba que realmente durante o curso a gente não consegue aprofundar tanto, né? Sim. Conhece coisas diferentes, né? E Isso. depois você escolhe um caminho. Tá. Então, e aí eu queria entender o seguinte, porque em algum momento você pegou um mindset, como você falou, de ataque. E a gente está falando de ataque à aplicação. Então aí depende também da aplicação. Aplicação web, tem as aplicações ali locais mesmo, que é exploração e tal, entra numa outra seara e tal. Tudo isso você estudou por conta? Material na internet? Como é que é? Inglês? Se for inglês, você sabia inglês para poder ler? Ou na própria faculdade? Como que você desenvolveu esse mindset de ataque? Então, o mindset de ataque, eu acabei trabalhando nele, né? Tipo, aprendendo e tendo a experiência como atacante depois que eu formei. Uhum. Então, assim, muito do material que eu consumi durante esse período de preparo foi pela internet mesmo. Eu encontrava na internet. Eram materiais em inglês. Na época que eu comecei, não era tão comum, não existia tanto material em português. Então, inglês acabava sendo a linguagem que você precisava ter uma noção para Uhum. poder consumir e aprender com mais profundidade sobre os temas de segurança. E foi o caminho que eu segui na época. Pode crer. Hoje em dia, inclusive, você falou. Quando foi isso, mais ou menos? Você lembra? Você tem a data, assim, um ano? Não, eu comecei, por curiosidade, em 2013, Uhum. mas, assim, efetivamente eu entrei mais. Tipo, acabou se tornando até parte do meu trabalho em 2014. Tem bastante tempo. Mas você falou da escassez de material em língua portuguesa. Hoje em dia, né, vocês, através não só do Lixo, mas do ELTE também, né, do time de CTF, vocês Sim, geram é, muito material, inclusive em língua portuguesa, nesse nível de especialidade, né? Aliás, exato. o, o ELTE, né, o time de CTF, do qual o Saulo faz parte, ele é um time super respeitado aí no Brasil e no mundo também. E a gente tem uma parceria de conteúdo, então saem vários artigos Legal. de pessoas do ELTE, né, diferentes do Saulo e de outros jogadores lá do time, no mente binária. Então, assim, ó, é uma coisa inédita, conteúdos que eles estão fazendo com coisas novas, desafios que eles estão tendo e tal, em língua portuguesa. Assim, se você tem interesse nessa área, você deveria aproveitar. Mas, como o Saulo está falando, ele começou programando muito, né? Em muitas linguagens diferentes, foi Sim, estudando muito. Então não adianta também cair nesses textos direto sem saber fazer uma repetição, uma linguagem de sim. programação, sem saber programar e tal. Então é necessário também se fazer o seu dever de casa aí. Bom, vamos seguir aqui. Opa, tem um cara gritando aí. Tá tendo um barulhinho aqui. É Desculpa. protesto? Não,
Não sei. Ah, parece alguma Ah, coisa. vai ter um Bom, círculo aqui perto. considerando que você está em Brasília, Sim. de repente poderia ser um protesto, né? É, Falando nisso, você é brasiliense? não, eu sou natural de Teresina, Piauí. Que legal, cara. Teresina, Piauí, nunca fui, mas imagino que vai ser bem legal, muito legal. Certo. Bom, um pouquinho sobre essa experiência do Elche, Saulo. Como é que é jogar num time aí que tem todo o Brasil todo conhece, a galera de segurança conhece, gosta muito, acha o time muito bom e acha com razão. Acha e tem certeza, assim, né? Sim. Tá certo ao achar. Como é que é isso, essa dinâmica nesse time aí? Você curte a maneira? A galera é boa mesmo? A galera é muito boa. É Assim, eu boa, né? posso dizer que eu já tinha uma certa experiência com segurança e depois que eu entrei no time, assim, eu vi o mundo de segurança de outra forma. O pessoal é muito competente. Eu aprendi com cada um dos membros, assim. Lógico que com quem eu convivi mais, com quem eu lidei mais, aprendi mais. Mas assim, aprendi com todos. O time é muito bom. E foi onde eu tive a oportunidade de evoluir mais, porque a gente, pelo menos eu estudava muito por conta. Uhum, Então, chega um momento no qual você esbarra no que você conhece. Às vezes tem assuntos que você nem sabe que existe. E aí, uhum. quando eu tive a oportunidade de entrar no ELT, né, eu conversando com os membros, eu vi que tinha muito mais coisas para eu aprender e foi bem interessante a experiência. Não é Legal. por nada que o time, assim, eu me orgulho, eu cheguei a ser capitão do time e o time ele tem sido o primeiro lugar do Brasil, assim, no segundo CTF Time desde 2014. Que legal, mano. Muito bom. Caraca. Bom, parabéns. Parabéns não só pelo. Porque, assim, uma coisa é ser bom, que já não é fácil. Mas, além de ser bom, né, produzir conteúdo e buscar ensinar, pô, é uma multiplicação assim que é para poucos, né? E eu estou sempre em contato com o André, né, lá do Elt, e todo mês a gente produz, vocês produzem um artigo e a gente coloca lá no site. Então, assim, e eu sei que, cara, é complicado isso, porque assim, complicado assim, quem você já está lá trabalhando, tá de boa, tá num time consagrado, fechou, né? Sextou, entendeu? Não precisa. Por que você vai dedicar o seu tempo para escrever um artigo para ensinar alguém que não sabe? Corre atrás aí, se vira. Mas não, né? Vocês fazem um trabalho de educação mesmo, de conscientização Sim, muito grande. Ficam nas redes, colocam as coisas que vocês conseguem, que conquistam, coloca lá, faz questão. Você entra lá no Linktree do Elt, Linktree, né, do Elt, tem todas as redes lá, a galera ativa em tudo. sim, Tipo, muito legal contar com um time que faz esse tipo de trabalho de educação também e de exposição do que rola. Muito bom, parabéns para você e o time todo aí. obrigado. Agora entrando um pouquinho mais na quebra de código, na segurança ofensiva e tal. Como é que é essa parada assim, ó? Você vai buscar uma aplicação, desculpa, uma falha numa aplicação, seja ela web ou uma aplicação desktop ali. Aí, por exemplo, vamos supor que seja uma aplicação web. Você faz não sei, talvez um fuzzer seja uma das, não sei se é a primeira coisa, mas imagina que encontrou a falha ali. É isso, então, tipo assim, eu encontrei a falha, chega no time do desenvolvedor, fala, seus desenvolvedor, cara, tem uma falha aqui, se vira, eu vou tomar providência. É isso? Não, não. Pelo menos no lixo a gente não toma esse tipo de atitude, não tem esse tipo de atitude, né? O que a gente acaba fazendo uma das primeiras coisas, a gente identifica a falha, né? Que faz parte do trabalho. Em Uhum. seguida, a gente tem a preocupação de demonstrar o impacto que aquela falha ela pode provocar. Afinal de contas, o impacto da falha é que vai ajudar o time de desenvolvimento a priorizar falhas mais críticas. Devem ter maior prioridade na hora de corrigir ela, né? De Oh, corrigir. deixa eu te fazer uma interrupção rapidinho, então. Então, mas para isso você precisa conhecer a aplicação, então, né? Sim, sim.
A gente como é um produto do próprio Lisp, a gente tem acesso ao código-fonte. Depois que a gente, em alguns momentos, acaba variando. Às vezes a gente acaba descobrindo a falha simplesmente por análise dinâmica, né? Usando, por exemplo, o Burp, mandando requisições para a aplicação. A gente identifica que alguma coisa estranha aconteceu, que quebrou, a gente conseguiu alguma vantagem, vamos dizer assim, sobre a aplicação. Mas em alguns outros momentos a gente tem uma suspeita e a gente acaba apontando e chegando no código que é vulnerável a partir da revisão do código, né? Que acaba ajudando bastante. Sim. E aí, seguindo isso, depois que a gente identifica a falha, a gente tem a preocupação de identificar, demonstrar o impacto para que os times consigam definir, ó, essa falha aqui tem um impacto maior, isso vai gerar mais problema, então vamos dar mais atenção a ela antes da outra falha, que acaba sendo, às vezes, simplesmente não seguir uma boa prática. Um belo trabalho, então, dá um belo trabalho, não é só achar a falha, né? Exato. E aí, após isso, a gente acaba apresentando para o time, que é o time de Offensive Security, ele está dentro de Application Security no Lisp. Então, a gente trabalha junto com outro grupo, que é o de Security Development, e o trabalho a gente apresenta e explica para eles fazem a gestão da vulnerabilidade. Existe um momento no qual a gente apresenta para os desenvolvedores, que é da ciência das falhas e dos riscos que o produto está correndo hoje. E em seguida, aí acaba, lógico que não é imediato, né? O time de desenvolvimento precisa se organizar para poder fazer essa correção. E aí, durante esse processo, o time de Offensive Security, junto com o Security Development, trabalha para instruir os desenvolvedores, explicando os detalhes, como aquela falha realmente é explorada, por que ela ocorreu, quais são as melhores práticas para corrigir, e entender também, do ponto de vista do desenvolvedor, por que aquele código está daquela forma. Ouvir, né? Por que ele botou daquele jeito, sim. Isso, ele não vai colocar alguma falha de segurança de propósito. Então a gente por que você desenvolveu dessa forma? E aí ele explicando isso, a gente consegue chegar em conjunto, né? Acaba sendo um trabalho muito combinado, assim, dos times. Legal isso, chegando a solução para que seja resolvido o problema de segurança ali. Muito maneiro, cara. Muito foda essa parceria dos dois times. Porque a galera de desenvolvimento manja pra caramba de desenvolvimento. A galera de segurança manja pra caramba de segurança. Pô, juntou os dois, tá lindo, né? Porque, de repente, eu fico imaginando, eu nunca fiz esse tipo de trabalho, mas você esbarra, assim, os dois, né? Os dois grupos juntos, esbarram em problemas de design, assim, tipo assim, caramba, a aplicação ela foi desenhada dessa forma, mano, a gente vai ter que redesenhar para corrigir isso daí. Tem isso? Sim. Às vezes, quando a gente vê que um problema acaba sendo muito frequente, isso pode decorrer, né, de uma falha no desenho da aplicação. Só que isso, como não é algo pontual, é algo que vai mexer em vários pontos do código, vai mexer na estrutura da aplicação, isso exige mais trabalho para corrigir. Então, a gente já coloca aquilo em backlog, né? Os desenvolvedores colocam em backlog que é necessário fazer aquele ajuste, mas antes daquele ajuste ser feito, a gente vai corrigindo pontualmente onde aqueles problemas foram identificados. Porque isso, a gente não vai deixar, vamos dizer, existe um pequeno buraco, né? A gente não vai deixar o buraco ali aberto porque não foi explorado ainda. A gente corrige ali e começa já a se programar para fazer uma correção estrutural na aplicação. Cara, e mais um... Você falou lá desde o início, né, de programação, de que você veio estudando e tal. Eu fiquei pensando aqui, porque se você vai falar, vai fazer essa reunião ou essas várias reuniões com o time de desenvolvimento para discutir, né, alternativas para correção e tal, você tem que entender do que você está falando, né? Então, também tem que aprender, tem que saber programar, não tanto quanto os desenvolvedores, porque eles têm muito mais, né, na cabeça, parte do dia a dia deles, mas para falar a mesma língua ali tem que ter, no mínimo, uma coisa em comum para os dois, assim. Muito legal. Então não dá realmente para quem quer trabalhar com segurança ofensiva saber usar burp ou saber usar, sabe, só as paradas de ataque, né?
Porque aí acha um negócio e faz o que com isso, né? Exato. Assim, existe a possibilidade da pessoa, sabe, começar, por exemplo, só sabendo quebrar, mas se ela não se dedicar e entender melhor as tecnologias, o impacto dela ali, tipo, o impacto que ela gera positivo, né, na segurança do produto, o impacto fica limitado. Sim. Então é interessante que a pessoa tenha essa curiosidade de aprender as tecnologias que ela está atacando para exatamente trabalhar em conjunto ali com o time de desenvolvimento. Para gerar o impacto mesmo. E gerar a mudança, né? Afinal, Sim, você quer que as aplicações sejam corrigidas ou você quer só ganhar um dinheiro? Quer só quebrar as exato, coisas? Né? exato. Para quebrar, gente, o mundo já está cheio de gente quebrando, destruindo tudo. Vamos ajudar, né? Tipo, a construir também. Falando em quebrar, para fechar aqui, a gente no Mente Binária publicou um software há muito tempo já, acho que em 2010 ele começou, chamado PEV, né? Um conjunto de ferramentas para ler arquivos PE e tal, em linha de comando. E um dia eu fui surpreendido por uma mensagem de Saulo dizendo assim, ó, cara, achei uma falha no PEV. Eu fui surpreendido pela mensagem, mas que o PEV tinha falha, eu já suspeitava. Não pelo fato de ter falha, que foi a surpresa. Mas foi muito legal. Conta essa história aí, como é que você chegou nisso, cara? Então, como eu mencionei, o Welch é um time muito bom, assim, de alta qualidade. Os membros, eles são, assim, bem competentes. Uhum. E aí, sempre existiu um desejo, né, de tornar o nosso CTF, né, o Welch organizou um CTF chamado Pound to Win, e aí sempre se fizeram desafios que eram programinhas, né, principalmente eu era focado na parte de engenharia reversa e exploração de binários, a gente fazia desafios que eram programas que eu criava, por exemplo, com os outros membros, que tinham as falhas que a gente já incluía nelas, nesses programas. Só que sempre existe um desejo de criar um desafio mais interessante, que seria baseado em uma falha desconhecida, em Zero Day. Afinal, é um projeto, acaba sendo um pouco mais complexo a resolução e querendo atrair times mais fortes para jogar o nosso CTF, a gente precisava criar desafios mais interessantes, né? Então, assim, em 2020, na verdade, aí com o Caio chegou, o Caio Luders, que é um dos membros do time, cara sensacional, cara muito bom mesmo. Ele chegou para mim e falou assim, cara, eu encontrei, tava rodando a FL, e aí eu tava testando o PEV, e aqui tem um crash, vamos analisar ele? Isso em 2020. Só que em 2020 o CTF estava muito próximo, eu já tinha um desafio que eu estava montando na época, estava bem legal, e eu não tive tempo de analisar o binário em si. E a gente tentou até alguma coisa, mas não tivemos tempo hábil para poder preparar um desafio nesse modelo. Em 2021, eu estava curioso, querendo realmente criar esse desafio. Falei, cara, esse ano eu tenho que criar esse desafio baseado em Zero Day. E aí eu lembrei, tava tentando encontrar alguns alvos, né? E aí eu lembrei que o Caio tinha chegado para mim com uma falha no PEV. Na época eu já tinha passado um ano, eu não tinha o arquivo que provocou o crash, eu resolvi iniciar todo o processo de pesquisa do zero. Então eu configurei o AFL, rodei, peguei um crash, só que aí ele retornava vários errinhos, né? Tinham várias entradas que provocavam crash no PEV. E não basta só você encontrar o crash, né? Tipo, não basta ter um input que provoca a quebra do programa. Aí eu precisei analisar como funcionava. Alguns dos crashes eles quebravam, mas não eram uma falha que era explorável, então não era útil para montar o desafio. E aí uma das entradas permitia que eu pudesse explorar o binário. Uhum. O AFL, Era no ReadPE, não era? isso, readPair. E Legal. o interessante foi que eu usei o FL para explorar o binário em Linux, só que como o código é semelhante, eu acabei explorando o Windows, porque o Linux acaba, por padrão, inserindo algumas mitigações, né, Uhum. no binário que dificultavam a exploração do binário. Então eu falei, eu sei que não vou conseguir explorar no Linux por conta dessas mitigações, mas o que vai acontecer se eu tentar explorar
um binário Legal. em Windows. Aí eu comecei a analisar, na época eu não tinha muita experiência explorando binários Windows, tanto quanto eu tinha de Linux, né? E aí foi bem legal, assim, tipo, acabei explorando um detalhe lá com relação ao uso de dois cabeçalhos, que eles trazem informações que devem convergir a partir do momento que eu consigo alterar um dos cabeçalhos. Isso me cria uma condição de explorar o binário. Eu consigo fazer um overflow do stack frame. E aí eu usei isso para poder inserir endereços e valores, né, fora do stack frame da função, que na verdade acabou virando um wrap chain que abria, sei lá, no caso, o POC inicial foi para abrir a calculadora, mas para o desafio em si, era necessário que eu conseguisse um RCE, né? Conseguir um shell para poder ter acesso à máquina. Sim. Foi bem interessante a experiência. Legal, mano. E alguém resolveu? 3 times resolveram. Eu fiquei 3 impressionado. Porque o desafio, eu imaginei que o desafio era complexo e o CTF acaba tendo 48 horas de duração. Só que, por nossa felicidade, né? Lógico que a gente queria o desafio para que seja resolvido, mas para nossa felicidade, 3 times muito fortes jogaram Point Win, não dizendo que os outros não sejam, né? Mas esses times, eles conseguiram resolver nesse curto espaço de tempo, né? Você faz todo o processo de identificar a falha, conseguir entender como a falha ela é explorável, criar o payload que seja capaz de te dar um shell reverso, né? Isso tudo em 48 horas, é muito rápido. Incrível. Esses times do Brasil ou de fora? Não, foram de fora. Ok. Tanto que um dos write-ups, né, que é a solução que os jogadores CTF costumam publicar na internet, um dos write-ups mais legais assim, que eu achei, eu cheguei até a publicar recentemente na internet, o jogador ele explicou exatamente todo o processo que ele seguiu para conseguir explorar com sucesso, né, o Opa, programa. vamos deixar linkado na versão do vídeo de YouTube aqui, com certeza, para a galera ver. E, além disso, você conseguiu uma CVE em cima disso, né? Sim. Legal. Aí o detalhe é, como era um desafio de CTF, eu queria que no momento do CTF não tivesse sido publicado, né, tipo, não fosse público a existência daquela falha, eu precisei meio que guardar essa informação e só pude realmente publicar, tornar público depois que acabou o CTF. Sim. Porque até é engraçado, esse próprio jogador ele mencionou que ele foi no repositório do PEV para ver se tinha alguma issue tratando daquele problema. E ele não encontrou. Sim. Graças a Deus, né? Porque senão ia estragar a graça do desafio. Sim, sim. Mas depois você mesmo foi lá, só aproveitando Sim, também para avisar, e abriu a issue e corrigiu, né? Mandou a correção. exato. Que é esse trabalho parecido com o que você falou do Olist aí, né? Tipo, Sim, não só quebra, mas vai lá e... Porque, por exemplo, eu enquanto programador no PEV, não sou de segurança ofensiva, eu não tinha ideia dessa falha, né? E sim, talvez sem ideia também de como corrigir. Então, eu precisava, eu fiquei me colocando, foi muito legal essa experiência, porque se colocando no lugar de um programador, que não é da área de segurança ofensiva, alguém vem e fala assim, ó, eu consegui explorar aqui um Stack Overflow, aí daqui não, foi Stack Overflow não, né? foi na pilha, né? Eu Um consegui. Stack Overflow e tal, acabou virando uma Rob Chain e tal, não sei o quê. Aí eu vou ficar assim, né? E o que eu faço, mano, para você não fazer isso mais? Entendeu? Sabe? É complicado, assim. Então foi muito legal que você foi lá e corrigiu enfim, para evitar um pouquinho mais seguro, né? Sim, Depois disso. sim. Muito legal. E parabéns por tudo, né? Pô, CTF de sucesso, com Zero Day, a contribuição com o projeto, o encontrar da falha, tudo isso só coisas legais para comemorar mesmo. A CVE, parabéns também. Sim. Obrigado. Para fechar, brother, certamente você é um cara muito sênior, né? Muito experiente já, tanto que está aí no Olist, né? Uma empresa legal para caramba, que, aliás, é um dos apoiadores nossos aqui, muito obrigado.
e se preparou bastante, estuda bastante para poder chegar onde chegou e se manter onde está também. Então, eu queria que você falasse para a galera que está ouvindo aí, falasse, pô, eu quero quebrar, eu quero ser um profissional de segurança ofensiva, eu quero entender isso, quero fazer tipo o Saulo, meu. Quebra um negócio, baixa um zero day, corrige. Dicas assim, ó, que caminho seguir? Faculdade, livros, se sim, qual curso ou não, autoestudo é possível hoje no Brasil? O que que você acha? Então, na minha opinião, né, não existe um caminho certo. Eu conheço muita gente que é boa da área, que seguiu o caminho conservador, né, convencional, que é faz a faculdade, tipo, sei lá, ciência da computação, engenharia de computação, e aí vai, a partir daquela base, corre atrás do conhecimento extra em relação à segurança, mas também conheço muita gente que, assim, a pessoa não chegou a nem iniciar a graduação e o cara já é um talento. Né? No próprio Elche nós temos jogadores que são talentosíssimos, assim, que estudaram por conta própria. Hoje tem muita tecnologia, muita plataforma que te ajuda a estudar, o TryHackMe, tem o Hack the Box, tem vários CTFs, hoje em dia tem o CTF Time, você consegue todo final de semana praticamente, tem um CTF que você pode participar e aprender, né? Uma forma interessante e bem divertida de você aprender novas tecnologias, aprender novas técnicas de ataque. É importante, sei lá, tem que ser curioso. Uhum. Afinal, assim, a área, tanto de tecnologia no geral, como de segurança, está evoluindo num ritmo muito acelerado. É difícil você encontrar um livro que vai te colocar no estado da arte, no que está hoje, porque enquanto a pessoa começa a escrever, aquele conhecimento já se tornou até obsoleto. Nossa, sim. Então, assim, a pessoa tem que estar antenada na comunidade, tanto de segurança brasileira quanto internacional. Uma das fontes que eu uso para manter atualizada é o Twitter. Sempre tem pesquisadores divulgando, ó, eu fiz pesquisa nesse assunto, tá aqui meu write-up, tá aqui meu artigo. E aí você usa essas publicações como fonte de conhecimento. Para Uhum. quem está começando, talvez tenha muita coisa que não seja fácil de compreender inicialmente, mas aí você volta para os fundamentos, né? Tenta, ó, isso aqui eu não entendo. E então, onde é que eu posso adquirir o conhecimento, os fundamentos para compreender isso melhor? Aí você vai correndo atrás de uma fonte que te permita entender melhor eles, né? Oh, maravilha. E só uma pergunta rápida aí para fechar. Quem está no zero, você recomenda primeira coisa a ser estudada, programação e se sim, qual linguagem? Zero, zero. Quem está no zero. Zero, zero. É. Programação é interessante. Eu acho que Python é uma linguagem bem fácil de entender. Uhum. Talvez exija um pouquinho básico assim de inglês, porque acaba que o código a sintaxe muito próxima do inglês, né? Uhum. Mas assim, é legal você começar a ter uma noção de programação, correr atrás de outros, pegar, por exemplo, se a pessoa gosta de web, ela pode ir atrás de material relacionado à web. Hoje tem o Web Security Academy da Portswigger, que ele te dá o material ali básico, né, tipo um texto explicando uma falha, explicando como explora, e tem laboratórios, isso é muito útil para quem gosta da área. E tem vários CTFs e tem vários sites de wargames também que permitem que a pessoa pratique, começando do zero. Tá certo. Beleza. Cara, belo papo, hein? Cheio de dicas, cheio de conquistas, cheio de coisas legais aí, cheio de dúvidas sanadas. Muito obrigado por sanar as minhas dúvidas e de quem está assistindo ou ouvindo a gente. Valeu. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco sobre a área, né, de Offensive Security, falar um pouco sobre a minha experiência, e espero ter sido claro nas minhas respostas e tenham passado tipo, ajudas, né? Tipo, eu tenho as informações que eu passei, posso ajudar quem está iniciando na área e quem esteja pensando em entrar, mesmo tendo já alguma base.
Que legal. Não, com certeza foi super claro. E a gente vai deixar os links na descrição do vídeo do YouTube, né? Então as Legal. pessoas vão poder contactar aí, Twitter também e tal. E todos esses links aí que você falou do Portstrigger, do War CTF Games. Time, enfim, tudo que rolar aí que a gente conversou vai ficar lá listadinho para dar o primeiro passo. Legal. Valeu, Saulo. Muito obrigado. Valeu aí. Parabéns pelo trabalho aí. Muito bom contar com você protegendo nossas aplicações. Não, obrigado e parabéns aí pelo projeto Mente Binária. Com certeza Valeu. ajuda bastante a comunidade. Opa, é nóis. Beleza. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse papo aí com o Saulo Branco, do Olist, especialista em segurança ofensiva. Bem sênior, né? Dá para ver que o cara sabe o que está falando e é importante você seguir as dicas dele. A gente sempre traz aqui uma galera legal pra caramba para falar. Se você curtiu, tá no YouTube, tem um botão de like aí para você informar que curtiu. Né? No podcast não, você só fica só nos amando em silêncio, mas tá tudo certo. Fica na paz aí, até a próxima entrevista e tchau. Valeu.